Em fevereiro de 2013, um dos casos mais perturbadores dos últimos anos veio à tona, envolvendo a misteriosa morte de Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos. Elisa estava hospedada no Hotel Cecil, em Los Angeles, um local já conhecido por sua sombria reputação devido a crimes violentos, suicídios e ligações com assassinos em série. Elisa desapareceu sem deixar vestígios, e sua última aparição foi registrada por uma câmera de segurança do elevador do hotel. O vídeo, que se tornou viral na época, mostra a jovem agindo de forma estranha, como se estivesse fugindo de algo ou conversando com alguém invisível. No vídeo, Elisa entra e sai repetidamente do elevador, apertando vários botões, espiando para fora como se estivesse sendo seguida. Suas ações, aparentemente sem lógica, deram origem a inúmeras teorias. Alguns acreditavam que ela estava sob efeito de drogas ou passando por um episódio psicótico, já que Elisa tinha um histórico de transtorno bipolar. Outros, porém, sugeriram que algo sobrenatural estava em jogo, especialmente considerando a história sombria do Hotel Cecil, um local conhecido por hospedar hóspedes infames, como o serial killer Richard Ramirez, o Night Stalker. O mistério atingiu seu auge quando, após semanas de buscas, o corpo de Elisa foi encontrado em um dos tanques de água do hotel, localizado no telhado. O acesso a esses tanques era extremamente restrito, e o caminho até lá era complicado, exigindo que alguém passasse por portas trancadas e escalasse estruturas perigosas. Mais estranho ainda era o fato de que a tampa do tanque era pesada e difícil de ser removida, tornando inexplicável como Elisa teria conseguido entrar ali sozinha. Os hóspedes começaram a notar algo estranho antes mesmo do corpo ser descoberto. A água dos chuveiros e torneiras estava com gosto estranho e apresentava uma coloração escura. Foi assim que a equipe de manutenção do hotel decidiu verificar os tanques, levando à descoberta do corpo. A autópsia oficial concluiu que a causa da morte foi afogamento acidental, sem sinais de drogas ou álcool em seu sistema. No entanto, essa explicação não foi suficiente para muitos, que questionaram as circunstâncias estranhas ao redor do caso. Teorias começaram a surgir em todas as partes da internet. Alguns acreditavam que Elisa foi vítima de um crime, talvez cometido por outro hóspede ou funcionário do hotel, mas nenhuma evidência direta apoiava essa ideia. Outros sugeriram que forças sobrenaturais poderiam estar envolvidas, já que o Hotel Cecil parecia ser um imã para tragédias. Até mesmo a possibilidade de Elisa ter participado de um jogo paranormal, como o infame Jogo do Elevador, foi levantada por entusiastas do mistério. A história de Elisa Lam ganhou ainda mais atenção com a série documental da Netflix, Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, que tentou explorar todas as possibilidades e teorias sobre o caso. No entanto, mesmo após uma análise detalhada, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que levou Elisa ao telhado? Como ela conseguiu acessar os tanques de água? E o que explicaria seu comportamento bizarro no vídeo do elevador? Até hoje, o caso de Elisa Lam é um dos mais discutidos e enigmáticos da história recente. Ele não só revela o lado sombrio do Hotel Cecil, mas também nos faz questionar o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Seria um trágico acidente, um crime encoberto ou algo muito além da compreensão humana? O mistério permanece, deixando uma marca indelével tanto na vida daqueles que o investigaram quanto na imaginação coletiva de quem tenta entender esse enigma aterrorizante. Na noite de Natal de 1945, a pequena cidade de Fayetteville, na Virgínia Ocidental, foi palco de um dos casos mais intrigantes e sombrios da história. A tragédia começou quando a casa da família Soder pegou fogo, destruindo-a quase completamente. Dos 10 filhos do casal George e Jenny Soder, 5 conseguiram escapar, mas os outros 5 nunca mais foram vistos.
O que inicialmente parecia ser uma fatalidade se transformou em um mistério repleto de contradições, pistas perturbadoras e perguntas que permanecem sem resposta até hoje. George Soder, um imigrante italiano, e sua esposa Jenny levavam uma vida tranquila com seus 10 filhos em uma casa grande e modesta. Naquela véspera de Natal, a família comemorava as festividades quando, por volta da meia-noite, todos foram dormir. Algumas horas depois, Jenny acordou com um forte cheiro de fumaça e percebeu que a casa estava em chamas. George e Jenny conseguiram salvar 4 dos filhos e escaparam do fogo, mas, misteriosamente, os outros 5 não estavam em lugar nenhum. Após o incêndio, George tentou desesperadamente reentrar na casa para salvar os filhos desaparecidos. Ele tentou usar uma escada para alcançar as janelas superiores, mas ela estava inexplicavelmente fora do lugar onde sempre ficava guardada. Ele também tentou usar seu caminhão para arrombar a casa, mas, estranhamente, o veículo não funcionou, apesar de estar em perfeitas condições no dia anterior. Essas coincidências começaram a levantar suspeitas sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Após o incêndio, a busca pelos corpos das crianças desaparecidas revelou algo ainda mais perturbador. Não havia restos mortais nos escombros. Especialistas afirmaram que, mesmo em um incêndio intenso, seria impossível que os ossos humanos fossem completamente consumidos. Isso levou a família a acreditar que as crianças não morreram no incêndio, mas sim foram sequestradas antes ou durante o caos. Várias pistas misteriosas surgiram ao longo dos anos. Jenny, por exemplo, encontrou evidências de que o fogo não foi acidental. Fios de telefone cortados e um objeto estranho, parecido com uma granada incendiária, foi encontrado no jardim. Além disso, moradores locais relataram ter visto crianças parecidas com o Soder sendo levadas em um carro na noite do incêndio. Anos mais tarde, uma foto perturbadora chegou à casa do Soder. Era a imagem de um jovem, acompanhada de uma mensagem enigmática, dizendo que aquele seria Louis Soder, um dos filhos desaparecidos. A semelhança com o menino era impressionante, e isso reacendeu as esperanças da família. Mas também trouxe mais perguntas. Se Louis estava vivo, onde estavam os outros? E quem enviou a foto? George e Jenny dedicaram o restante de suas vidas à busca pelos filhos, espalhando cartazes e oferecendo recompensas por informações. Eles até ergueram um grande outdoor na beira da estrada com fotos das crianças e detalhes do caso, na esperança de que alguém pudesse ajudá-los a desvendar o mistério. No entanto, mesmo com todos os esforços, nunca houve uma resposta conclusiva. Teorias sobre o caso variam desde um incêndio acidental com erros na investigação até uma conspiração criminosa. Alguns acreditam que o incêndio foi uma retaliação contra George por suas opiniões políticas, já que ele frequentemente criticava Mussolini e o regime fascista, o que poderia ter atraído inimigos dentro da comunidade italo-americana. Outros acham que as crianças foram sequestradas por tráfico humano, um crime que, infelizmente, era e ainda é uma realidade sombria. Apesar das décadas que se passaram, o caso da família Soder permanece um dos mistérios mais angustiantes da história. Ele não só levanta questões sobre o que aconteceu naquela noite, mas também sobre as falhas da investigação e as decisões suspeitas tomadas pelas autoridades locais. O outdoor que George e Jenny colocaram permaneceu em pé até os anos 1980, como um lembrete sombrio de que 5 crianças desapareceram sem deixar rastro. Hoje, o caso ainda desperta o interesse de investigadores amadores, escritores e cineastas que tentam juntar as peças desse quebra-cabeça. Teriam as crianças realmente morrido no incêndio ou foram levadas para um destino desconhecido? Quem esteve por trás dessa tragédia e por quê? Embora nunca saibamos a verdade, o caso do Soder continua sendo um exemplo fascinante e aterrorizante do quanto a realidade pode ser tão ou mais assustadora que qualquer ficção. Em janeiro de 1935, o Hotel President, localizado em Kansas City, foi palco de um mistério que até hoje intriga investigadores e entusiastas do crime.
O protagonista desse caso foi um homem que se registrou sob o nome de Roland T. Owen, mas o que parecia ser apenas mais uma estadia comum acabou se transformando em uma das histórias mais bizarras da história criminal. O que aconteceu no quarto 1046, onde Owen foi encontrado em condições terríveis, ainda desafia explicações. Roland T. Owen chegou ao hotel na manhã de 2 de janeiro. Ele carregava apenas um pente e uma escova de dentes, deixando o restante de seus pertences em casa ou em algum lugar desconhecido. Ele pediu especificamente por um quarto interno, sem vista para a rua. A equipe do hotel notou algo estranho nele. Owen parecia nervoso e desconfiado, como se estivesse sempre olhando por cima do ombro. Poucas horas depois de sua chegada, começava uma sequência de eventos que marcariam para sempre o quarto 1046. Na noite seguinte, uma camareira foi até o quarto para limpar e encontrou Owen sentado em uma cadeira no escuro, com apenas um pequeno abajur aceso. Ele permitiu que ela realizasse seu trabalho, mas pediu que deixasse a porta destrancada, pois estava esperando um amigo. Essa mesma camareira voltou mais tarde e ouviu uma conversa abafada entre Owen e outra pessoa no quarto, mas não conseguiu identificar o que estava sendo dito. A partir daí, o mistério só aumentou. Por volta das 4 da manhã do dia 4 de janeiro, o telefone do operador do hotel tocou. Era o próprio Owen, aparentemente pedindo ajuda. Quando a equipe chegou ao quarto 1046, encontrou uma cena aterrorizante. Owen estava gravemente ferido, com marcas de estrangulamento no pescoço, múltiplas facadas no peito e o crânio esmagado. Incrivelmente, ele ainda estava vivo, mas em estado crítico. Antes de perder a consciência, ele murmurou que seus ferimentos foram causados por alguém que ele descreveu como ninguém. O quarto, no entanto, não mostrava sinais claros de luta. Os móveis estavam intactos e não havia pegadas ou evidências de entrada forçada. Além disso, os objetos pessoais de Owen haviam desaparecido, incluindo suas roupas e toalhas do hotel. Quem quer que tivesse atacado Owen parecia determinado a apagar qualquer rastro que pudesse levar à sua identidade. Apesar dos esforços médicos, Roland T. Owen faleceu algumas horas depois no hospital, sem fornecer mais detalhes sobre o que havia acontecido. Foi apenas durante a investigação que a polícia descobriu que Roland T. Owen não era seu nome verdadeiro. Na verdade, ninguém sabia quem ele era. Vários jornais publicaram sua foto na esperança de que alguém o identificasse, mas os resultados foram inconclusivos. Uma das pistas mais intrigantes foi o depoimento de outros hóspedes que disseram ouvir vozes abafadas e sons de algo pesado sendo arrastado pelo chão durante a noite do ataque. Além disso, uma mulher desconhecida ligou para o hotel naquela mesma madrugada, perguntando pelo homem do quarto 1046. Quem era essa mulher? Teria ela alguma conexão com o crime? Outros detalhes curiosos emergiram nos meses seguintes. Um grupo de detetives amadores descobriu que Owen havia sido visto com um homem não identificado em um bar antes de sua chegada ao hotel. Esse homem, descrito como elegante e carismático, teria discutido com Owen sobre uma dívida. No entanto, nenhum suspeito foi formalmente identificado. Décadas depois, o caso permanece sem solução. Algumas teorias sugerem que Owen foi vítima de um crime passional, talvez envolvendo um triângulo amoroso. Outros acreditam que ele estava envolvido em algum tipo de atividade criminosa que deu errado, como espionagem ou chantagem. Há também quem diga que o quarto 1046 foi palco de um ritual macabro ou de um encontro que saiu de controle. O que aconteceu no quarto 1046? Quem era realmente Roland T. Owen? E quem foi o responsável por sua morte brutal? Mesmo com as investigações avançadas de hoje, este caso continua envolto em mistério, provando que alguns enigmas do passado talvez nunca sejam resolvidos. No ano de 1974, a pequena cidade de Amityville, em Nova York, foi abalada por um crime terrível que daria origem a uma das histórias mais famosas de terror do século XX. A mansão Amityville,
localizada no número 112 da Ocean Avenue, tornou-se palco de um massacre familiar que, além de chocar a comunidade, desencadeou uma série de relatos paranormais que dividiram opiniões e inspiraram filmes, livros e documentários. O caso, conhecido como Amityville Horror, é cercado por tragédia, mistério e polêmica. Na noite de 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeus Jr., então com 23 anos, assassinou brutalmente seus pais e 4 irmãos com um rifle de alta potência enquanto dormiam. O mais perturbador, nenhum dos vizinhos ouviu os disparos, e os corpos foram encontrados em posições que sugeriam que as vítimas não acordaram ou tentaram fugir. A explicação oficial foi que todos estavam dormindo profundamente, mas essa versão não convenceu a todos. Mais tarde, Ronald alegou que ouvia vozes que o instigavam a cometer os assassinatos. Um ano após os assassinatos, a casa foi colocada à venda. Apesar de sua história sombria, a família Lutz, composta por George, Kate e seus 3 filhos, decidiu comprá-la por um preço incrivelmente baixo. Eles se mudaram para a mansão em dezembro de 1975, mas o que deveria ser o início de uma nova vida se transformou em um pesadelo que duraria apenas 28 dias. O que aconteceu durante esse curto período marcaria para sempre o imaginário popular. Desde o primeiro dia, a família começou a experimentar fenômenos inexplicáveis. George Lutz, o patriarca, relatou que acordava às 3h15 todas as noites, o horário aproximado dos assassinatos da família DeFeus. Além disso, ele começou a sentir uma estranha obsessão pela lareira da casa, como se estivesse constantemente com frio. Kate, por sua vez, relatou sentir toques invisíveis e observar mudanças em sua aparência física, incluindo marcas inexplicáveis em seu corpo. As crianças também foram afetadas. A filha mais nova, Missy, afirmou ter feito amizade com um porco demoníaco chamado George, que descrevia como tendo olhos brilhantes. Relatos de odores fétidos, portas que batiam sozinhas, pegadas inexplicáveis e até uma substância pegajosa escorrendo pelas paredes aumentaram o clima de terror. A família também relatou que um quarto escondido no porão, pintado de vermelho, emitia uma energia perturbadora, como se fosse um local de prática de rituais sombrios. A tensão chegou ao ápice quando George e Kate afirmaram ter visto figuras sombrias vagando pela casa, ouvir gritos agonizantes e até presenciar levitações. Após 28 dias de eventos assustadores, os Lutz abandonaram a casa às pressas, deixando todos os seus pertences para trás. Posteriormente, eles declararam que nunca mais conseguiram viver normalmente. O caso de Amityville chamou a atenção de Ed e Lorraine Warren, os famosos investigadores paranormais. Durante sua investigação, os Warrens afirmaram que a casa estava infestada por uma entidade maligna, possivelmente devido a práticas de bruxaria realizadas na área no passado. Uma fotografia tirada durante a investigação mostrou o que parecia ser o rosto de uma criança no segundo andar, reforçando as teorias de uma presença sobrenatural. Entretanto, a história de Amityville está longe de ser unanimemente aceita. Alguns críticos argumentam que os Lutz criaram a narrativa paranormal como uma forma de lucrar com o crime anterior. De fato, o livro The Amityville Horror, publicado em 1977, e sua adaptação cinematográfica de 1979 foram grandes sucessos, mas também geraram debates intensos. Ronald DeFeus Jr., o autor dos assassinatos, chegou a afirmar que os Lutz inventaram tudo. Mesmo assim, outros moradores que viveram na casa após os Lutz relataram experiências perturbadoras, enquanto outros disseram não ter vivenciado nada de anormal. Essa divisão só aumentou o fascínio pelo caso, que permanece como um dos maiores mistérios da história do crime e do sobrenatural. Hoje, a mansão Amityville ainda atrai curiosos e caçadores de fantasmas, embora tenha passado por mudanças significativas, incluindo a alteração de seu número de endereço para evitar turistas. O debate sobre o que realmente aconteceu naquela casa continua. Teria a mansão sido palco de um encontro genuíno com o sobrenatural? Ou seria tudo uma elaborada invenção alimentada pela tragédia inicial?
O caso de Amityville permanece uma mistura fascinante de crime real e lenda urbana, um lembrete de como a linha entre realidade e imaginação pode ser incrivelmente tênue. No ano de 1922, em uma isolada fazenda na Baviera, Alemanha, aconteceu um dos casos mais brutais e misteriosos da história criminal: os assassinatos de Hinterkaifeck. Até hoje, ninguém sabe quem foi o responsável por tirar a vida de 6 pessoas de forma tão cruel, nem os motivos por trás desse massacre. O caso, envolto em mistérios e elementos perturbadores, permanece sem solução, alimentando teorias e especulações há mais de um século. A fazenda de Hinterkaifeck era o lar da família Gruber, composta por Andreas, sua esposa Casilia, a filha viúva Victoria Gabriel e os 2 filhos pequenos dela, Casilia e Joseph. Também vivia no local uma empregada, Maria Baumgartner, que havia começado a trabalhar na casa no mesmo dia dos assassinatos. O local era conhecido por seu isolamento, cercado por florestas e afastado das cidades, tornando-o ainda mais inquietante para aqueles que investigaram os acontecimentos. Dias antes do crime, Andreas Gruber relatou eventos estranhos. Ele encontrou pegadas na neve que vinham da floresta em direção à fazenda, mas não havia marcas de volta. Além disso, Andreas ouviu passos no sótão durante a noite, mas não encontrou ninguém quando subiu para investigar. Objetos começaram a desaparecer ou aparecer em locais incomuns, e o jornal da família, que ninguém havia comprado, apareceu misteriosamente na porta. A família começou a suspeitar que estavam sendo observados, mas, por razões desconhecidas, não procuraram ajuda. Na noite de 31 de março de 1922, o silêncio absoluto tomou conta de Hinterkaifeck. No dia seguinte, vizinhos começaram a estranhar a ausência dos Gruber. A fazenda, normalmente movimentada, estava completamente quieta. Quando foram verificar, encontraram uma cena aterrorizante. Os corpos de Andreas, Casilia, Victoria e a pequena Casilia estavam empilhados no celeiro, cobertos com palha. Dentro da casa, Maria Baumgartner e Joseph também haviam sido assassinados, cada um em sua cama. O mais perturbador era a forma como os assassinatos haviam sido cometidos. As vítimas sofreram golpes violentos com uma ferramenta agrícola chamada enxó, um instrumento pesado e brutal. A pequena Casilia, de apenas 7 anos, mostrava sinais de ter sobrevivido por algum tempo após o ataque, pois havia arrancado tufos de cabelo na tentativa desesperada de resistir à dor. As investigações revelaram detalhes ainda mais estranhos. O assassino, aparentemente, permaneceu na fazenda por vários dias após os crimes. Testemunhas afirmaram ver fumaça saindo da chaminé. Os animais foram alimentados e a fazenda parecia estar sendo cuidada normalmente. Isso sugere que o responsável pelos assassinatos não apenas planejou tudo com precisão, mas também tinha uma ligação inquietante com o local. Apesar de extensas investigações, ninguém foi acusado pelos assassinatos. Diversos suspeitos foram interrogados, incluindo vizinhos, antigos empregados e até o possível pai de Joseph, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. Uma das teorias mais sombrias é que o assassino era alguém próximo da família, talvez um parente ou um conhecido que sabia como se movimentar pela fazenda sem ser detectado. Outro elemento que contribui para o mistério são os rumores de que a família Gruber tinha segredos obscuros. Andreas era conhecido por ser um homem severo e possivelmente abusivo. Circulavam boatos de que ele mantinha um relacionamento incestuoso com sua filha Victoria e que Joseph, o bebê de 2 anos, seria fruto dessa relação. Se isso for verdade, o assassinato pode ter sido motivado por vingança ou vergonha. Ao longo das décadas, o caso de Hinterkaifeck se tornou um dos mistérios mais discutidos na Alemanha e no mundo. Livros, documentários e até filmes foram criados para explorar o que aconteceu naquela noite fatídica. As teorias vão desde um crime de vingança até a ideia de que o assassino era um viajante sem lar, mas nenhuma delas consegue responder todas as perguntas. O local onde a fazenda ficava foi demolido em 1923,
um ano após os assassinatos. No entanto, o mistério permanece vivo. Em 2007, estudantes de uma academia de polícia alemã revisaram o caso e concluíram que havia um suspeito principal, mas, por respeito aos descendentes da pessoa, decidiram não divulgar o nome. Mesmo assim, a falta de evidências concretas continua a alimentar especulações. Os assassinatos de Interkaifeck não são apenas um crime sem solução, mas um enigma que nos faz questionar os limites do comportamento humano e o quanto o desconhecido pode ser aterrorizante. Quem era o responsável por essa atrocidade? O que levou essa pessoa a cometer um ato tão cruel? E por que nunca foi encontrada? São perguntas que talvez nunca tenham resposta, mas que continuam a assombrar quem se aprofunda nessa história macabra. Em uma pequena cidade no interior do estado de Oregon, Estados Unidos, ocorreu um caso que ganhou destaque não por envolver assassinatos ou crimes brutais, mas por relatar eventos perturbadores ligados ao sobrenatural. Jennifer Murray, uma jovem de 28 anos, começou a trabalhar em um antigo edifício comercial como secretária de uma empresa de contabilidade. O que parecia ser um emprego comum logo se transformou em uma experiência assustadora que a marcou para sempre. Jennifer sempre foi cética em relação ao sobrenatural. Para ela, fantasmas e fenômenos paranormais não passavam de histórias para assustar. Contudo, tudo mudou quando começou a trabalhar naquele escritório. O edifício onde ficava a empresa tinha mais de 100 anos e já havia sido utilizado como armazém, escola e, durante a década de 1940, como um hospital de emergência durante a Segunda Guerra Mundial. Embora reformado, sua estrutura ainda carregava a aura pesada do passado. No início, os acontecimentos pareciam pequenos e fáceis de ignorar. Jennifer ouvia passos no corredor quando sabia que era a única pessoa no prédio. Às vezes, sua cadeira girava levemente quando ela se levantava, como se alguém tivesse tocado nela. Objetos na mesa eram deslocados, mas ela atribuía isso à sua própria distração ou correntes de ar. No entanto, essas pequenas estranhezas começaram a se intensificar de forma alarmante. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde, Jennifer ouviu claramente o som de uma mulher chorando no banheiro feminino. Intrigada, ela foi verificar, mas encontrou o lugar vazio. Os sons continuaram mesmo quando ela voltou para sua mesa e, ao olhar para o corredor, viu o reflexo de algo no vidro de uma porta. Uma figura feminina de cabelos longos, parada, encarando-a de longe. Quando Jennifer olhou diretamente, a figura havia desaparecido. Dias depois, um colega comentou casualmente que o prédio era assombrado. Ele mencionou que, segundo boatos, uma enfermeira que trabalhava ali nos tempos em que era o hospital havia tirado a própria vida após um evento traumático envolvendo a perda de vários pacientes. A descrição da enfermeira, uma mulher alta, de cabelos longos e rosto magro, coincidia com a figura que Jennifer havia visto. A situação piorou quando Jennifer começou a receber mensagens misteriosas em seu computador. E-mails curtos, sem remetente, chegavam com frases como "Você não está sozinha" e "Saia antes que seja tarde". Apesar de assustadores, os e-mails não podiam ser rastreados. Jennifer passou a evitar ficar no escritório depois do horário comercial, mas as experiências paranormais começaram a acontecer até mesmo durante o dia. Uma das situações mais perturbadoras ocorreu em uma tarde em que Jennifer estava organizando arquivos em uma sala de arquivo raramente usada. A porta, que ela havia deixado aberta, fechou-se com um estrondo. Ao tentar abri-la, percebeu que estava trancada por dentro. Durante os minutos em que ficou presa, ela ouviu passos pesados do lado de fora, seguidos por uma risada baixa e gutural. Quando finalmente conseguiu sair, não havia ninguém por perto. Jennifer decidiu investigar mais sobre a história do edifício. Visitou arquivos históricos e encontrou registros de uma enfermeira chamada Margaret Altorne, que trabalhava ali durante a Segunda Guerra Mundial. Margaret foi descrita como uma mulher dedicada, mas emocionalmente frágil.
Após a morte de várias crianças sob seus cuidados, ela teria cometido suicídio, incapaz de lidar com a culpa. Curiosamente, Margaret tinha o hábito de usar uma fita azul no cabelo, um detalhe que Jennifer reconheceu ao lembrar da figura que havia visto. A história tomou um rumo ainda mais sombrio quando Jennifer começou a ter sonhos com Margaret. Nos sonhos, a enfermeira parecia estar tentando comunicar algo, apontando para um quarto específico do edifício. Tomada pela curiosidade, Jennifer decidiu visitar o local indicado em seus sonhos. Lá, encontrou uma antiga gaveta com registros médicos e cartas que sugeriam que Margaret poderia não ter sido culpada pelas mortes das crianças, mas sim vítima de um erro médico de outro funcionário. Após descobrir isso, Jennifer realizou uma espécie de ritual de despedida. Levou as cartas a uma igreja próxima e acendeu uma vela em homenagem a Margaret. Desde então, os eventos paranormais cessaram, como se a enfermeira finalmente tivesse encontrado paz. Hoje, Jennifer não trabalha mais naquele escritório, mas sua história continua sendo contada pelos habitantes locais. Para uns, é apenas uma coincidência estranha. Para outros, uma prova de que o passado pode deixar marcas que transcendem o tempo. O caso do fantasma do escritório de Jennifer é mais um exemplo de como o sobrenatural pode se manifestar nos lugares mais inesperados, transformando os céticos em testemunhas do inexplicável. O caso do maníaco da estrada de Floresta Negra é um dos mais perturbadores e misteriosos da Alemanha. As florestas densas e sombrias da Floresta Negra, conhecida pela sua paisagem isolada e ambiente carregado de lendas, tornam-se o cenário perfeito para uma história de terror real que, apesar de décadas de investigações, permanece sem solução. Este assassino, cuja identidade nunca foi totalmente revelada, é responsável por uma série de assassinatos brutais que ocorreram ao longo de uma estrada sinuosa e isolada nas décadas de 1950 e 1960. O primeiro crime atribuído ao maníaco da estrada de Floresta Negra ocorreu em 1959, quando um casal de turistas foi encontrado morto nas margens de uma estrada que serpenteava pela região. Ambos foram brutalmente assassinados, com sinais claros de violência extrema, mas sem qualquer explicação lógica para o motivo do ataque. O cenário do crime não indicava roubo ou vingança, o que levantou a hipótese de um crime de oportunidade, ou de um assassino que estava atacando sem um padrão claro. As autoridades da época ficaram perplexas com a falta de pistas e o modo como o assassino parecia desaparecer sem deixar vestígios. Ao longo dos anos seguintes, outros assassinatos ocorreram de forma semelhante. Os corpos das vítimas eram encontrados com marcas de violência, mas, em muitos casos, as investigações apontavam para o fato de que as vítimas não tinham sido atacadas durante um confronto. Elas pareciam ter sido vítimas de emboscadas, com o assassino se escondendo entre as árvores e atacando sem dar qualquer chance de defesa. Muitos dos corpos foram encontrados em áreas remotas da floresta, sem sinais de luta ou de resistência, o que levantou a teoria de que o assassino conhecia bem a região e usava isso a seu favor. A natureza dos crimes e o padrão das vítimas começaram a gerar pânico na região. Com o tempo, rumores sobre o maníaco da estrada de Floresta Negra começaram a se espalhar. Algumas testemunhas relataram ter visto uma figura estranha observando motoristas em pontos isolados da estrada, enquanto outras disseram ter ouvido sons estranhos à noite. A tensão aumentava, mas a polícia não conseguia identificar o culpado. A investigação tomou outro rumo quando, em 1962, o corpo de um jovem casal foi encontrado em circunstâncias ainda mais misteriosas. A mulher foi encontrada com a garganta cortada, enquanto o homem havia sido espancado brutalmente. No entanto, o mais perturbador foi o fato de que ambos estavam amarrados, e ao redor dos corpos foram encontradas marcas de uma cerimônia bizarra, sugerindo que o assassino poderia estar realizando algum tipo de ritual. Isso fez com que a polícia começasse a considerar a possibilidade de que o caso fosse mais do que apenas um maníaco em busca de vítimas aleatórias, mas de algo mais sinistro.
Alguns investigadores acreditam que o maníaco da estrada de Floresta Negra poderia ser uma pessoa com um conhecimento profundo da região, alguém que já tivesse vivido ou trabalhado nas florestas, portanto, soubesse como se esconder entre as árvores e atacar sem ser visto. Outros sugerem que ele poderia ser alguém com uma obsessão por rituais ocultos, talvez até mesmo um membro de uma seita secreta, usando os assassinatos como parte de algum tipo de culto. O medo na Floresta Negra aumentou à medida que os crimes continuavam, e a polícia começou a receber relatos de motoristas e ciclistas que afirmavam ser seguidos por um veículo estranho. Alguns afirmavam que o carro parecia se aproximar muito lentamente, como se o motorista estivesse esperando por algo ou alguém, enquanto outros diziam que o carro simplesmente desaparecia nas curvas da estrada. Isso fez com que as autoridades começassem a considerar que o maníaco estivesse se aproveitando da escuridão e da natureza isolada da região para cometer seus crimes com mais facilidade. Ao longo dos anos, diversas teorias sobre a identidade do assassino foram propostas, mas nenhuma delas conseguiu ser comprovada. Algumas pessoas afirmam que ele poderia ser um indivíduo que conhecia a estrada como a palma da mão, talvez até um motorista profissional, enquanto outros especulam que ele poderia ter sido um residente local com um profundo conhecimento da área. O fato de que muitos dos crimes ocorreram sem que o assassino fosse capturado, mesmo após várias investigações e tentativas de solucionar o caso, contribui para a aura de mistério que cerca a história do maníaco da estrada de Floresta Negra. Em 1965, o caso entrou para a história como um dos maiores mistérios criminais não resolvidos da Alemanha. Apesar de várias investigações, a identidade do maníaco nunca foi confirmada, e os assassinatos acabaram por ser atribuídos a um possível serial killer que jamais foi preso. As vítimas eram, na maioria das vezes, casais que viajavam pela estrada, sem nenhum vínculo claro entre elas. Hoje, o nome maníaco da estrada de Floresta Negra continua a assombrar a memória dos moradores da região, e a estrada isolada permanece como um local de lendas e mistérios. O caso é lembrado como uma história de terror real, onde o assassino desapareceu sem deixar pistas, deixando para trás apenas os ecos de suas vítimas e um mistério sem fim. Até hoje, a identidade do maníaco e o motivo de seus crimes permanecem desconhecidos, fazendo com que o caso seja lembrado como um dos maiores mistérios não resolvidos do mundo. O poltergeist de Pontefract, também conhecido como o caso do poltergeist de Pontefract ou o poltergeist da casa de Pontefract, é um dos fenômenos sobrenaturais mais documentados e assustadores que ocorreu na Inglaterra durante a década de 1960. A história, que se passa em uma casa em Pontefract, na região de West Yorkshire, envolve uma série de eventos bizarros e aterrorizantes que aterrorizou uma família e atraiu a atenção de parapsicólogos, investigadores e até a mídia, tornando-se um dos casos de atividade poltergeist mais conhecidos da história. A história começa em 1966, quando a família Pritchard, composta por Joe e Jean Pritchard e seus filhos, se mudaram para uma casa de aluguel na cidade de Pontefract. Eles não sabiam que sua nova residência estava prestes a se tornar o epicentro de uma série de acontecimentos inexplicáveis. Inicialmente, tudo parecia normal, mas logo as coisas começaram a tomar um rumo estranho e aterrorizante. Os primeiros sinais de atividade incomum ocorreram com sons estranhos, como batidas nas paredes e no teto, que pareciam vir de dentro da casa, mas não podiam ser explicados. À medida que o tempo passava, os fenômenos começaram a se intensificar. Objetos começaram a se mover sozinhos, sendo lançados contra as paredes, como se uma força invisível estivesse manipulando-os. Isso era apenas o começo de uma série de eventos ainda mais chocantes e violentos. Em uma das ocasiões mais assustadoras, a filha mais nova dos Pritchard, uma menina chamada Diane, foi levitada e arremessada contra a parede. Em outra, a família presenciou móveis e objetos de cozinha sendo lançados pelo ar, com força suficiente para causar danos. Jean Pritchard, desesperada, tentou buscar explicações lógicas para os acontecimentos, mas nada parecia fazer sentido.
A situação se tornou cada vez mais insuportável, com o medo crescendo a cada dia. O fenômeno não se limitava apenas à movimentação de objetos. A família começou a ouvir vozes e gritos, alguns vindos de dentro das paredes, outros como se estivessem sussurrando diretamente em seus ouvidos. Às vezes, as vozes eram de pessoas desconhecidas e outras vezes eram gritarias intensas. Em um ponto, Jean Pritchard relatou que ouviu uma voz dizendo: "Eu sou o demônio." O fenômeno se tornou tão intenso que a família Pritchard procurou ajuda. Eles chamaram padres locais e médiuns espirituais, mas nada parecia deter os eventos. Os médiuns indicaram que a casa estava sendo assombrada por uma entidade maligna, possivelmente um poltergeist, um espírito ou força sobrenatural responsável pela atividade paranormal. O termo poltergeist, que vem do alemão e significa espírito barulhento, é usado para descrever fenômenos em que objetos são movidos de maneira inexplicável e forças invisíveis causam danos materiais. O caso ganhou a atenção da mídia e de investigadores especializados. Um dos parapsicólogos mais famosos a investigar o caso foi o Dr. Peter Underwood, que ficou fascinado pelos relatos da família. Ele realizou uma série de experimentos e observações, mas, assim como os outros, não conseguiu fornecer uma explicação concreta para os eventos. Durante as investigações, ele foi capaz de documentar alguns dos fenômenos, como as marcas nas paredes e o movimento de objetos sem explicação. Além disso, a história do poltergeist de Pontefract chamou a atenção de um renomado demonologista, Maurice Grosse, que também estava envolvido em investigações paranormais de outros casos notáveis, como o famoso caso de Enfield. Grosse esteve presente em várias investigações e documentou suas experiências com a família Pritchard. Em algumas ocasiões, ele testemunhou o movimento de objetos e os sons inexplicáveis dentro da casa. O poltergeist de Pontefract não se limitava apenas a esses fenômenos. Durante a investigação, a família começou a relatar visões de figuras sombrias e espectros vagando pela casa. Um dos episódios mais perturbadores envolveu uma manifestação de um ser espectral com a aparência de um homem, que foi descrito como tendo uma presença ameaçadora. Acredita-se que essa figura estivesse associada ao poltergeist e fosse uma das entidades responsáveis pelos ataques à família. Com o tempo, a atividade paranormal começou a diminuir, mas os danos psicológicos causados pelos eventos perduraram na família. Jean Pritchard e seus filhos sofreram um grande trauma e ficaram marcados pelas experiências vividas. Após anos de investigação em mídia, o caso foi considerado uma das evidências mais documentadas de fenômenos poltergeist, mas, até hoje, o que realmente aconteceu naquela casa permanece envolto em mistério. O caso de Pontefract continua a ser um dos mais debatidos dentro da parapsicologia e o sobrenatural. Muitos especialistas acreditam que a atividade foi um reflexo de uma entidade maligna que residia na casa, enquanto outros sugerem que os eventos possam ter sido resultado de uma manifestação psíquica dos membros da família, particularmente a jovem Diane, que poderia ter desencadeado os fenômenos por meio de suas emoções ou estresse subconsciente. O que é certo, no entanto, é que a história do poltergeist de Pontefract permanece como um dos casos mais aterrorizantes e enigmáticos de atividade paranormal na história moderna. A história do estúdio de fotografia assombrado remonta a um dos casos paranormais mais fascinantes que envolveram uma antiga loja de fotografia, localizada em uma rua tranquila de uma cidade do interior. O caso ganhou notoriedade quando o próprio dono do estúdio começou a relatar eventos inexplicáveis, que rapidamente chamaram a atenção de investigadores paranormais. O que parecia ser uma típica loja de fotos, onde pessoas iam para capturar momentos especiais, tornou-se o cenário de um dos mais estranhos e perturbadores mistérios de atividade paranormal. Tudo começou no início da década de 1980, quando o estúdio de fotografia foi inaugurado por um jovem fotógrafo chamado Thomas Bennett. O local, que anteriormente havia sido uma loja de antiguidades, estava situado em um edifício histórico de mais de 100 anos. Thomas,
Um homem tranquilo e cético estava empolgado com sua nova loja e com a oportunidade de capturar momentos especiais da vida das pessoas por meio das lentes de sua câmera. Contudo, logo após abrir o negócio, coisas estranhas começaram a acontecer. As primeiras anomalias eram pequenas e fáceis de ignorar. Objetos começavam a se mover sem explicação, especialmente câmeras e equipamentos de fotografia que ficavam fora de lugar após um dia de trabalho. No entanto, com o tempo, as ocorrências se intensificaram. Luzes que piscavam de forma errática, fotos que saíam distorcidas ou com figuras misteriosas ao fundo, e sons incomuns que pareciam vir de dentro das paredes começaram a assustar os funcionários e clientes do estúdio. Thomas começou a perceber uma peculiaridade interessante. As fotos tiradas em certas áreas do estúdio, especialmente em uma sala do fundo, sempre saíam com figuras estranhas. Pessoas que posavam para as câmeras eram capturadas com sombras que não estavam presentes no momento, ou até mesmo com rostos parcialmente distorcidos. No início, ele pensou que fosse um erro técnico, talvez uma falha nas câmeras ou no processo de revelação das imagens. No entanto, quando o fenômeno se repetiu, ficou claro que algo mais estava acontecendo. A situação piorou quando, em uma noite particularmente calma, Thomas ficou trabalhando sozinho no estúdio. Ao desenvolver algumas fotos, percebeu uma imagem chocante. Uma foto de uma jovem mulher que havia posado no estúdio no dia anterior mostrava, além da sua imagem, uma figura sombria atrás dela, com os olhos brilhando de forma antinatural. Assustado, Thomas tentou refazer o processo com outra foto tirada na mesma sessão, mas o mesmo fenômeno se repetiu. Algo parecia estar alterando as imagens de forma inexplicável. Intrigado e assustado, Thomas procurou saber mais sobre a história do edifício. Ele descobriu que, muitos anos antes, a loja de antiguidades havia pertencido a um homem chamado Albert Harker, que tinha um passado misterioso. Albert era conhecido por ser um colecionador excêntrico de objetos raros. De acordo com rumores locais, ele praticava ocultismo. Alguns diziam que ele tinha uma obsessão por espíritos e que acreditava que poderia capturar a essência das pessoas em suas fotos. Ele teria tentado realizar rituais estranhos em seu estúdio de antiguidades, na tentativa de capturar as almas das pessoas em fotografias. Com o tempo, a atmosfera do estúdio começou a se deteriorar e o medo tomou conta do local. Os funcionários que trabalharam lá começaram a relatar experiências ainda mais aterradoras. Um deles, uma jovem chamada Emily, contou que, em uma noite, enquanto estava sozinha no estúdio, sentiu como se fosse observada. Ao olhar para o espelho que estava na parede, ela viu uma figura pálida e translúcida se aproximando por trás dela. Quando se virou, a figura desapareceu instantaneamente. Outra funcionária, Sarah, disse ter ouvido vozes sussurrando seu nome e sentiu uma pressão forte em seu peito, como se algo estivesse tentando sufocá-la. Os relatos de fenômenos paranormais se espalharam e clientes que vinham ao estúdio começaram a ter suas próprias experiências. Alguns disseram ver figuras sombrias nas fotos, outros juraram que ouviram risadas abafadas enquanto estavam sendo fotografados. A situação chegou a um ponto em que o estúdio começou a atrair a atenção de investigadores paranormais, que ficaram fascinados pelos relatos. Em uma das investigações, conduzida por um grupo de especialistas em fenômenos paranormais, uma série de gravações foi feita dentro do estúdio. Durante a noite, com câmeras de infravermelho e outros equipamentos especializados, os investigadores capturaram sons inexplicáveis, como passos e sussurros, vindos de dentro das paredes. Em uma das gravações mais chocantes, uma voz feminina pode ser ouvida dizendo: "Eu nunca deixarei este lugar." Durante essa mesma noite, a equipe também registrou imagens de formas escuras se movendo dentro do estúdio, que não podiam ser explicadas por reflexos ou qualquer outra causa natural. Com o tempo, o estúdio de fotografia foi fechado devido ao crescente número de incidentes e à preocupação com a segurança dos clientes e funcionários. Thomas, agora completamente abalado pela experiência, deixou a cidade e nunca mais voltou. O edifício,
No entanto, permanece lá, em pé, como um monumento ao mistério. A história do estúdio de fotografia assombrado continua a ser um tema de interesse para aqueles que estudam o paranormal, e o local, agora desabitado, é visitado por aqueles que buscam uma experiência sobrenatural. Muitos acreditam que o espírito de Albert Harker ainda habita o edifício, tentando completar os rituais que ele começou, enquanto outros afirmam que o lugar continua a capturar algo muito mais perturbador do que simples almas. O enigma do estúdio permanece, e as imagens misteriosas que ali foram tiradas continuam a assustar os curiosos que se atrevem a procurar mais sobre o caso.